A identidade social é um sentimento que faz com que o sujeito se identifique com algum grupo social, que possui elementos e características que faz com que ele se interesse e queira tomar parte daquele contexto. Vale dizer que esse processo também produz uma modificação na personalidade do indivíduo, na medida em que ele compartilha valores e pensamentos com o grupo e incorpora muito daquilo que ele observa. Ou seja, quanto mais atraída a pessoa estiver em relação àquele grupo, mais elementos ela irá incorporar para si. É o caso de um homem que no seu ambiente de trabalho ele é um juiz do direito, mas no seu seio familiar ele é pai, irmão, filho ou até mesmo um tio. A postura que espera dele dentro de cada ambiente é diferente dentro de casa do que durante um julgamento, por exemplo. Isso porque os indivíduos têm múltiplas identidades, já que pertencem a lugares distintos e possuem diversas características e desempenham vários papéis no âmbito da sociedade. Como é construída a identidade através da participação do outro? Enquanto indivíduos, estamos imersos em um ambiente que propicia uma base para a constituição da nossa identidade. Essa identidade torna-se, assim, fruto de um processo de socialização. Processo este que ocorre na medida em que existe a interação social dos indivíduos na vida cotidiana. Assim, a identidade não pode ser considerada apenas como uma substância ou atributo individual ou coletivo, mas uma elaboração a partir das interações com outros indivíduos e grupos. Dessa forma, o entendimento da identidade parte da ideia de vê-la como um fenômeno social, ou seja, a construção da identidade ocorre de forma gradativa no contexto relacional e é considerada como um processo contínuo. É assim, através da socialização, que os indivíduos vão adquirindo novas maneiras de agir e pensar, ativando a sua identidade pessoal e coletiva. Dado que a vida em grupo fornece o contexto em que as identidades pessoais são formadas, as pessoas possuem tantas identidades pessoais e sociais quanto o grupo a que elas pertencem ou as relações pessoais que mantêm. A identidade social, enquanto fruto de uma interação entre mecanismos psicológicos e fatores sociais, trata-se de um processo social dinâmico. A organização, nesse sentido, pode ser considerada como uma arena social, em que as relações e inter-relações contribuem para a formação e para o desenvolvimento da identidade dos indivíduos que fazem parte da mesma. Ou seja, a identidade individual é oriunda de uma identidade grupal, que está firmada na identidade social deste determinado grupo. E para a construção de uma identidade pessoal de um indivíduo com um determinado grupo, deve-se utilizar aspectos da sua identidade social, pois o ser humano depende da interação social com o mundo real para que haja aquisição da sua identidade social. Ou seja, a identidade dos indivíduos é adquirida através do processo de identificação, que devido à sua natureza é passível de ser afetado e influenciado. Nesse sentido, a identidade dos indivíduos torna-se o que é denominado como uma síntese de múltiplas identificações, pois essas identificações ocorrem em função do vínculo estabelecido a diferentes grupos sociais, como por exemplo família, escola, entre outras organizações, por meio da mediação entre a estrutura social e o comportamento individual. Ou seja, ao se tratar da questão da constituição da identidade dos indivíduos, através de um processo de identificação, surge a identidade social como condutora de elementos para que estes indivíduos possam ou não se identificar, pois os indivíduos precisam de uma base para se constituir e que tais aspectos partem da identidade do outro, na relação de quem eu sou a partir de quem é o outro e de como quero ser diante deste e dos demais. Hoje eu vim falar sobre a crise de identidade. Bom, sabemos que a identidade é um conjunto de experiências adquiridas ao decorrer da vida, que nos fazem criar uma noção subjetiva do eu. Essas características são o que distingue os indivíduos uns dos outros. A crise de identidade acontece quando passamos a questionar nossa autoimagem, o nosso lugar no mundo. E o que pode causar a crise de identidade? Bom, a crise de identidade pode perturbar o estado emocional, fazendo com que comece a questionar a sua individualidade ou propósito de vida quando se está passando por uma mudança ou dificuldade em resolver algum problema difícil. Então, é comum se sentir perdido, frustrado, abatido e sem perspectivas. É importante detectar os sinais de crise de identidade para impedir que eles interfiram na sua vida diária e não desencadeiem condições psicológicas graves. E o que podemos fazer para conseguir superar essa crise de identidade? Olha, se permitir
é importante nessa situação? Saber que sua personalidade irá se transformar conforme os aprendizados que você adquire com suas vivências. Explorar novos hobbies e interesses pessoais para se autoconhecer melhor. Conversar com um psicólogo para esclarecer dúvidas sobre sua individualidade. Conhecer mais sobre si mesmo. Fazer reflexões positivas sobre quem é você. A autoanálise pode te levar a ter conclusões sobre si mesmo que você não sabia ou havia esquecido. Não se cobre tanto, nem se questione demais. Simplesmente viva a sua vida, com consciência. Preste mais atenção em como você se sente em determinadas ocasiões, como você reage aos acontecimentos e na qualidade de seus pensamentos. A palavra estigma tem origem grega e significa picada. No latim, ela traz o sentido de marca ou ferida. Sendo assim, estigma é uma marca determinante, negativa, na construção da identidade de um indivíduo. O sociólogo Everett Goffman era um canadense e ele trouxe uma importante contribuição acerca desse conceito. É como se a construção da identidade ela dependesse de uma aprovação da sociedade. Ou seja, toda vez que o indivíduo ele sai desse padrão da sociedade, desse padrão esperado pela sociedade, ele é estigmatizado, dependendo do grupo que ele faz parte, de onde é que ele vem, dependendo das roupas que ele veste, dependendo da forma, dos acessórios em que ele coloca no corpo, ele é estigmatizado pela sociedade. É o caso, por exemplo, de uma pessoa que cometeu algum crime e passou por um processo prisional. Ele, ao sair, ele tem uma dificuldade em ressocializar. Por quê? Por causa dos atos em que ele cometeu e fica uma marca determinante na identidade dele. Podemos dividir estigmas em 3 classes. Primeiro, características físicas ou estereótipos. É quando atribuímos valores negativos a pessoas como deficientes físicos, pessoas tatuadas, pessoas que usam piercing, ou até mesmo, dependendo da maneira que a pessoa se veste, ela pode ser estigmatizada. Segundo, culpas de caráter. São os valores negativos que atribuímos, por exemplo, a homossexuais, ex-presidiários, prostitutas, usuários de droga. Terceiro, marcas tribais ou religiosas. É o estigma mais atribuído para a conduta de um grupo. Então é isso. Falar de identidade social é buscar entender todo esse contexto que nos permeia, que nos atravessa uma vez que somos indivíduos. Então é isso. Falar de identidade social é buscar entender todo esse contexto que permeia, que nos atravessa como indivíduos. Nessa interminável construção de quem eu sou. Quem eu sou para mim, quem eu sou para a sociedade, quem eu sou para os meus familiares, quem eu sou no meu grupo social e quem são eles nessa construção. É entender que as crises são necessárias e que ainda que eu carregue alguma marca negativa na minha identidade, eu não vou deixar de ser quem eu sou. E as crises, que às vezes me faz deixar de ser, e ao mesmo tempo eu não parei de ser quem sou. É estranho isso, né? Talvez eu já comece a me perguntar aqui quem que eu sou, o que que eu tô fazendo neste mundo, tantas coisas. Ai, será que eu estou numa crise? É por isso que a identidade, ela é mutável. Estamos em constante transformação e construção desse nosso ser, de ser quem somos.